Primeiramente, boa tarde a todos. Os cumprimentos a Vossa Excelência, Dr. Fabrício, que presidencia o CURI, muito apreço por Vossa Excelência. A todos os serventuários a quem eu faço na pessoa do James, Dr. Noboro, e um cumprimento especial a Vossa Excelência. Eu tenho um respeito muito grande pelo Ministério Público. Você muito bem pontuou ali que o Ministério Público e a Defesa não são inimigos. E que o senhor advogou também, né? E eu, do meu lado, eu tive a experiência de atuar no Ministério Público ao longo da minha formação. Junto com o Cássio, que estava ali comigo. Então eu vi os dois lados. Né? Eu conheço e tenho um respeito imenso pela entidade. O doutor teve um imenso respeito aqui, colocou de forma técnica o ponto de vista dele. Não aviltou o Fernando, nada, né? E eu acho que tem que ser assim um debate, com base em ideias fundadas nas provas do processo, para que, com respeito, assim como Vossa Excelência tratou, a gente possa demonstrar qual das teses para os jurados deve ser que se sobressaia. Os primeiros ao meu irmão, sócio, o Dr. Pedro, eu estou aqui como advogado dativo, né? O réu não está me pagando nada para estar aqui. O Pedro ele não ia nem atuar nesse processo, ele está aqui me auxiliando como pro bono. O que é o pro bono? É de graça. Ele está de graça, porque quando ele teve o contato com o processo comigo, e quando ele verificou o que era a situação do Fernando, ele falou, não, eu estou junto contigo nessa, porque a gente precisa demonstrar aqui para os jurados o que realmente aconteceu. Meus cumprimentos ao Fernando, quão difícil é esse momento para você ser, né, você estar aqui perante um julgamento de algo que você não fez, um processo muito tumultuado, muito difícil, né, muitas contradições, esse processo muito tumultuado, mas o que eu falei para você ontem, eu falei hoje aqui, falei para sua mãe ali, tiver no meu alcance, vou dar vida aqui para demonstrar de forma técnica, com base nas provas, o que realmente temos nesse processo de conclusão, que é absolutamente impossível ter certeza absoluta de que é ele. Eu vou explicar para Vossas Excelências que indícios, que suposições, que conclusões não podem servir para condenar. A gente tem que ter a certeza absoluta com base nas provas, e que isso nós não temos aqui. Meus cumprimentos aos familiares do Fernando. Não consigo ter palavras para descrever quanto deve ser difícil muito para vocês, mas a mesma promessa que eu fiz para o Fernando, eu faço para Vossa Excelência. Que tive no meu alcance, que eu alcance do Dr. Pedro, muito embora as dificuldades, né, nós pegamos esse processo em menos de 2 semanas. Na primeira semana eu estava doente, eu tive 1 semana. Essa semana eu passei quase 24 horas por dia lendo tudo e assistindo tudo que tinha nesse processo, para que ele pudesse ter uma defesa técnica, que de forma técnica a gente mostrasse que, com base nas provas, ou na ausência de provas, por que tem que ser absolvido o Fernando. Meus cumprimentos, em nome da advocacia, doutor Leonardo Sidney, os grandes nomes da advocacia boroense, que eu tenho muito respeito, muita admiração, um grande amigo, um excelente profissional, que muito bem representa a advocacia. Público presente, e os meus cumprimentos aos jurados. Eu sei o quanto que é difícil estar no local que vocês estão. Eu não tenho envergadura para estar onde vocês estão. Dentro da minha pequenez, eu não conseguiria estar aí. Porque julgar alguém é difícil. Vocês hoje são juízes. Não sei se Vossas Excelências têm esse entendimento, que Vossas Excelências hoje são os juízes. Vocês vão decidir o futuro da vida do Fernando, e que vai impactar na família do Fernando, no trabalho do Fernando, na esposa do Fernando, no filho do Fernando. Nós só temos hoje 2 formas de julgar isso. A primeira, se Vossas Excelências, com tudo que foi demonstrado aqui, com tudo que eu vou mostrar para vocês, tem muita coisa que não foi mostrada, eu quero mostrar para vocês aqui, quero explicar aqui. Se com tudo isso vocês concluírem, olha, é 100% de certeza, não tem como errar, é impossível ter outro, é impossível errar, é 100% de certeza que é o Fernando. As provas dão certeza absoluta. É impossível
ser outra pessoa. Se vocês concluírem isso, Vossas Excelências vão ter que votar para condenar o Fernando. O Fernando vai ser condenado, homicídio qualificado, pena de 12 a 30. No mínimo vai ficar aí 12, talvez fique uns 15, 20 anos, aí vai variar conforme for a sentença. Essa é uma possibilidade. A segunda, se Vossas Excelências, analisando as provas, entenderem tem contradição, falta prova, tem história mal contada aqui, olha, que seja 1% de dúvida, olha, tem indício de que seja o Fernando, porque tem gente que fala e tal, ouvi falar, né? Mas não tem aquela certeza absoluta. Aí Vossas Excelências têm que absolver, porque é assim que funciona o direito. No sistema do tribunal do júri, né, nós temos o princípio do indúbio pro réu, que diz o seguinte: o Estado ele é gigante. Quem é o Fernando perto do Estado? Ele não é ninguém. O Estado, ele produz as provas que ele quer. Se ele não quiser, ele não produz as provas, né? Se ele não quiser, ele também não produz. Entrega o celular que tinha que ficar apreendido para a perícia. Não é relevante esse celular. Entrega. Imagina se é relevante saber ali se tem conversa ou se não tem, para tirar a dúvida. Não vamos fazer perícia. Então o Estado ele decide até se não quer fazer produção de prova. Com polícia, com o Ministério Público. E, gente, eu não estou aqui para dizer que a polícia é boazinha ou que é malvada. Às vezes tem advogado que chega e desce o pau na polícia, desce o pau no Ministério Público, que esse Ministério Público só acusa, que é uma vergonha. Não, eu falei já do respeito que eu tenho. Eu sou muito bem tratado, policiais militares, policiais civis. Eu tenho amigos policiais e é lógico que, como qualquer profissão, inclusive na advocacia, você vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim, vai ter profissional bom que às vezes vai estar num dia ruim. Às vezes falta profissional, porque, né, do mesmo jeito que falta professor, que falta médico, falta polícia, falta gente para ter estrutura. Muitas vezes não foi produzida uma prova, não é por culpa, não é por maldade do policial, não é por maldade do promotor. Às vezes faltou gente. Eu também não sei qual foi o motivo que não foram produzidas provas aqui, mas são provas que iam tirar qualquer dúvida aqui. Tem provas que, se fossem produzidas, elas iam tirar qualquer dúvida. Mas como não foram, aí ficam essas dúvidas. Tem um senhor chamado Eugênio Fiuza, não sei se vocês já ouviram falar. Eugênio Fiuza, em 95, ele foi preso lá no estado de Minas Gerais. Ele foi confundido lá com um maníaco. Tinha o nome do maníaco, acho que até anotei aqui. O maníaco de Anchieta. Foi um caso bem famoso nos anos 90, que era um cara, um monstro, que estuprava mulheres lá. E aí prenderam ele, achando que era esse maníaco de Anchieta. No primeiro dia que ele ficou preso, os presos eles pegaram a gilete, que nem deveria ter gilete lá dentro, mas como o Estado muitas vezes é falha, estrutura, pegaram a gilete e cortaram o corpo inteiro do Eugênio Fiuza, no primeiro dia. Ele ficou 17 anos sendo estuprado dentro da cadeia, sendo torturado com saco, com pau de arara, dentro da cadeia, que é onde teria que ter estrutura para tentar punir, mas também tentar ressocializar, mas não poderia acontecer isso, e acontece, certo? Só que os crimes continuaram acontecendo, continuaram tendo mulheres estupradas lá em Minas Gerais. Até que, em 2012, uma moça reconheceu na rua o verdadeiro estuprador, o verdadeiro maníaco de Anchieta. 2012, seguiu ele, chamou a polícia, ele foi preso. Foi preso, tem que investigar, certo? Então o que ele tinha ali? Tinha indícios de que poderia ser ele, como tinham indícios do Eugênio, que ficou preso. Foi investigado, aí tiveram várias vítimas que reconheceram. Pedro Meyer. Pedro Meyer era um maníaco de Anchieta. E aí nós tivemos um cidadão que ficou 17 anos preso, torturado, por um crime que ele não cometeu. Tivemos outra situação que eu anotei para trazer aqui, que ficou 10 anos preso, o Israel de Oliveira Pacheco, né, por roubo e também estupro, lá no Rio Grande do Sul. Um detalhe, esse crime, a pessoa que cometeu o crime estava encapuzada, ou seja, não conseguia saber o rosto da pessoa. Ele ficou 10 anos preso. Deve ter acontecido coisa até pior dentro da cadeia. E aí, 10 anos depois, conseguiram coletar material genético, fazer uma prova pericial
e viram, puxa, o material genético que tinha na cena do crime não era dele, era de outra pessoa. Aí absolveu, depois de 10 anos que ficou preso. Só que a coleta desse material genético, tudo isso, pode e deve ser feito pela polícia e Ministério Público. Em nenhum momento o entendimento, não é meu o entendimento, coitado de mim, o entendimento é do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, STJ, STF, de que o Estado, por meio do Ministério Público, ele tem a obrigação de produzir as provas, né? A gente chama do ônus da prova, não é de quem é acusado. E qualquer pessoa, a gente vê na TV acidente, vê doença, e sempre não tem aquele negócio que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente? Eu nunca imagino que, poxa, meu pai pode ter um câncer, que meu pai pode se envolver, ou eu me envolver num acidente de trânsito, que pode ser fatal, e a gente nunca imagina que a gente vai um dia poder estar sentado aqui, precisar de um advogado, ser acusado por um crime. É a coisa mais fácil que tem a gente ser acusado. Basta eu não gostar aqui da senhora Ellen, da senhora Tayane, acusar por um crime, não estou falando nem homicídio, mas qualquer crime. Acusar por injúria. Ou ela foi lá, entrou no serviço, lá e me ofendeu, me chamou disso, daquilo. É uma acusação. E aí eu pego qualquer pessoa, e está o Pedro de testemunha aqui, de que ela fez isso. Pronto, aí eu já tenho uma acusação e uma testemunha, vai responder o processo. E você só pode ser condenado nesse processo se tiver 100% de certeza, se as provas não deixarem nenhuma dúvida que é você. Isso pode ser num crime de injúria, pode ser num crime de difamação, pode ser num crime de roubo, pode ser num crime de homicídio. Eu tenho uma coisa que eu concordo na tese do doutor Noboro e uma coisa que eu discordo, mas não é opinião minha, porque eu não estou aqui para dar opinião. E o promotor também não, a gente está aqui para dar o nosso entendimento conforme as provas. A questão da materialidade, ela existe. Conversei com colegas advogados, falaram, Marlon, você tem que ir lá no seu júri, você tem que negar a materialidade, você tem que negar a qualificadora, porque a qualificadora, quando o homicídio é qualificado, a pena mínima é 12. Se eu derrubo a qualificadora aqui, se vocês derrubam, vossas excelências, já cai para 6 a pena mínima, né? Muda bastante coisa. Eu seria desonesto se eu chegasse aqui para vocês e tentasse derrubar a qualificadora. Não, excelências. A vítima que estava no seu carro lá, chegou um atirador, deu 20 tiros, e isso não é um meio que impossibilitou a defesa da vítima. Eu não teria argumento para falar isso. É lógico que é qualificado. Hoje só tem 2 caminhos aqui. Ou ele vai pegar de 12 a 15, 20 anos de prisão, ou ele vai sair pela porta da frente do fórum de cabeça erguida do jeito que entrou. Só tem 2 caminhos. E é por isso que para condená-lo a gente só pode fazer se tiver prova absoluta, certeza absoluta, 0 dúvidas. Para não acontecer de mandar por 12, 15, 20 anos para a cadeia uma pessoa tendo dúvida e que é uma pessoa inocente. Tem o Evangelho de Mateus, na Bíblia, diz, não julgueis para não ser julgados, pois da mesma forma que julgar, será julgado, e com o mesmo peso que julgar, a mesma medida que julgar, será usada com você. O que eu peço hoje é que vocês usem a mesma medida nesse julgamento, se vocês estivessem sentados ali, porque a gente nunca sabe como isso pode acontecer. Eu peço a vocês, eu sei que o júri é cansativo, acho que ninguém queria estar aqui. Ninguém queria estar aqui. É cansativo, é difícil, você tem que prestar atenção, é uma responsabilidade imensa. A responsabilidade do júri é uma coisa imensa. Eu falei que eu não tenho envergadura para estar onde Vossa Excelência estão sentados. Mas eu peço que Vossa Excelência julguem com a mesma clareza, analisando as provas, condenando ele, se vocês tiverem certeza. Mas se tiver dúvida, se tiver contradição, absolvendo. Com a mesma clareza de que se fosse o pai de vocês sentados ali, a mãe de vocês sentados ali, o filho de vocês sentados ali. A senhora Vilma, que está ali, que é a mãe, encontrei com ela ontem chorando na entrada do fórum, emocionada, dizendo que há muitos anos atrás, a maior alegria da vida dela foi quando ela veio aqui nesse fórum e adotou o Fernando. O Fernando é filho adotivo da senhora Vilma, que está ali. E que
hoje vai remarcar o renascimento do Fernando, se ele sair de cabeça erguida aqui. Mas é difícil para uma mãe ver o filho sendo julgado. Então peço a Vossa Excelência que julguem da mesma forma que gostariam de ser julgados. Vossa Excelência não gostariam de ser condenadas com dúvidas dos jurados. Então, se vocês tiverem certeza absoluta de que a pessoa que matou é o Fernando, eu sou advogado, ó. O advogado faz isso, condena o Fernando. Condena o Fernando. Só que se tiver um mínimo de dúvidas, a gente tem que absolver. Tem que absolver. Esse é o entendimento do STJ. Tem os entendimentos do STJ? Vou ler para Vossa Excelência, né? Ó, o entendimento do STF, Superior Tribunal Federal. Não compete ao réu demonstrar sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Então, assim, não pode ter dúvida. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Frisa-se que um juízo de probabilidade não legitima com certeza absoluta fundamentação apta a justificar a resposta punitiva. Quer dizer o quê? Juízo de probabilidade. Muitas vezes, porque é um processo muito confuso, tem indício de que foi o Fernando? Lógico que tem. A partir do momento que tem uma pessoa que fala que pode ter sido o Fernando, já tem um indício, né? O juízo de probabilidade, a gente achar, poxa, mas pode ser que seja o Fernando, que é um juízo de probabilidade, ele não serve para punir. Tem que ser o juízo de certeza, para não acontecer o que aconteceu com o Eugênio Fiuza, 17 anos preso. Ele vai ficar por aí também, se bobear, caso ele venha a ser condenado. Por isso que só pode ser condenado se tiver certeza absoluta. Mesmo entendimento do STJ. Então, postura excelências, vamos falar então agora do que importa aqui. Provas. Primeiro ponto que eu quero dizer, não existe nenhuma prova dos policiais que seja uma prova ocular, ou seja, quem realmente viu o que aconteceu. Dos 4 policiais que estão aqui, um não veio, 3 foram ouvidos hoje, né? Um tinha vindo ontem, infelizmente não foi possível fazer o júri. Apenas um diz que conversou com a vítima. Então, os outros, eles apenas repetem o que ouviu supostamente desse um policial e o que colheram dos depoimentos das menores. Esses depoimentos das menores, que não foi mostrado para vocês, eu vou mostrar depois para vocês verem as contradições. Então, assim, a gente não tem testemunha ocular, testemunha que viu. E aí, o Rodrigo disse que conversou, que é o policial que disse que conversou com a vítima por 2, 3 minutos e que a vítima teria dito que é o Fernando. Primeiro ponto, palavra da vítima, ou da suposta, né, no caso foi vítima, não serve de prova. A palavra de quem acusa, por si só, não serve de prova. Então, mesmo que ele tenha dito ao Rodrigo, você tem ali uma versão, mas isso tem que ser provado com outras provas. E aí, uma coisa que me causa estranheza é o Rodrigo dizer que conversou por 2, 3 minutos. Dentro da ambulância, lugar claro, né? Com a vítima. E quando eu me pergunto, a vítima tinha um ferimento na boca, no rosto? Ele disse que não. Se eu pegar uma caneta aqui e riscar o meu rosto aqui, vocês vão ver o risco de caneta. Agora imagina um tiro. É possível conversar 2, 3 minutos com uma pessoa que tomou um tiro na cara e não reparar que ela tomou um tiro? Pense em Vossa Excelência. Gentileza básica, isso aqui está no processo, certo? Todos os tiros levados. Vejam aqui, 2 ferimentos no rosto. Um ferimento aonde? Maxilar. Um ferimento aqui no maxilar. Que eu que não tenho muita estrutura física, se eu tomar um soco de alguém aqui, eu acho que no maxilar eu já caio no chão. Imagina um tiro. É possível falar com clareza? É possível ter certeza de que a pessoa que tomou um tiro no maxilar realmente falou quem era a pessoa que matou? Mas eu não quero nem entrar nessa área, porque aqui já me demonstrou a dúvida para vocês. Vamos partir do pressuposto de que isso realmente aconteceu. Que realmente o Rafael teria dito que era o Fernando. Aí nós temos que pegar outras provas, certo? A Anne e a Laura, elas também não servem aqui para um juízo de prova, porque elas foram acusadas de cometer isso, elas estavam envolvidas. Então elas tinham interesse, inclusive interesse em jogar a culpa desse assassinato em alguém. Olha, eu estou sendo acusado de um homicídio.
Aí eu posso depor como testemunha para dizer que foi outra pessoa, ou eu tenho interesse na causa se eu estou sendo acusado? Elas foram acusadas. E elas deram 6 depoimentos, 4 em sede policial, 2, não nesse processo não tem o depoimento delas, foi juntado depois, mas foi 2 no processo, onde elas responderam por ato infracional. Então assim, elas deram, depois de 4 depoimentos, mais 2, num processo que elas estavam sendo acusadas, certo? E todos os depoimentos delas são contraditórios. Vamos ao primeiro. Primeiro depoimento da Anne e da Laura. Qual que é a história? É a história que o doutor contou aqui para vocês, de que a Laura e a Anne estão num churrasco. A Laura, ela tinha sido namorada do Rafael, que é a vítima. Consta, inclusive, nesse primeiro depoimento, que o Rafael batia a Laura, que a Laura sofreu agressão e que estava, inclusive, ameaçando, seguindo a Laura. E aí chega a Laura, 15 anos de idade, era namoradinha do Rafael, ex-namoradinha, e aí olha no celular da Anne uma suposta mensagem do Rafael. Daí ela, supostamente, no depoimento delas, né, teria dito: ô Anne, deixa eu responder aí para você, como se fosse você, e marcar um encontro. Vamos marcar um encontro com ele, para a gente dar um susto nele. E aí teriam combinado disso. E aí pega, marca um encontro. Num primeiro momento o Rafael, ele não quer ir. É feita uma ligação, ele fica na dúvida de ir. Num segundo momento elas insistem, ligam de novo. A Anne liga de novo, marca com o Rafael. E aí a Laura, aquela que era agredida e ameaçada pelo Rafael, ela vai lá, fica do outro lado da rua, assistindo a cena. O Rafael encosta a porta, encosta o carro, abre a porta, chega do lado do carona a Anne vai entrar dentro, passa um cara de moto, desfere, acho que foram por volta de 20 tiros. Nenhum acertou a Anne. Nenhum. Se foram por volta de 20 tiros, salvo engano, está aqui com você nesses, acho que 5 acertam a vítima, sobraram 15. Nenhum pegou a Anne, que estava dentro do carro. No mínimo estranho, né? Mas esse é o depoimento delas, que elas não sabem quem é. A Anne disse, está no primeiro depoimento. A Anne diz no primeiro depoimento: a gente não sabe quem é, mas deu para ver que o atirador estava tudo de preto, moto preta, capacete, né? E era magro. Olha, eu sou magro, eu sou bem magro. Vossa Excelência, doutor Fabrício, porte físico magro. Doutor Pedro já não é magro, doutor Pedro é fortinho. O Fernando não é magro. Se o Fernando, né, se eu olhar o braço dele medir o meu, você vê que eu sou magro, o Fernando não é magro. Mas beleza, então no primeiro depoimento não tem Fernando, não tem ninguém. No segundo depoimento, e as duas já sendo investigadas ali, elas, né? Então vocês estavam envolvidas nisso aqui. Aí elas são ouvidas de novo. Bem, sem problema, Sérgio. Vou aproveitar um pouco a água. Posso continuar, Excelência? Sem problemas, tá? Então, num segundo depoimento, né, lá na delegacia, elas já mudam totalmente a versão, certo? Só que daí começa a ter divergência até nos depoimentos entre elas. Essa é a parte mais difícil aqui do processo, porque eu li e assisti esses depoimentos umas 20 vezes e não consigo entender, porque é muito contraditório. São muitas contradições. No segundo dia, a Laura já fala o seguinte: é mentira que eu vi o Rafael mandando mensagem para a Anne. Na verdade, é a Anne que mandou mensagem querendo ficar com o Rafael. Detalhe, a Anne era casada. Não casada no papel, mas morava junto com o rapaz que estava trabalhando, né? Ele era entregador de pizza, se eu não me engano. E aí, a Anne veio com uma história de que o Rafael estava fazendo casinha para mim. Eu sou a Laura, a Anne falou que está fazendo casinha para mim. E aí ficou insistindo nisso. E aí eu resolvi ligar para o Fernando.
E aí, sabendo que o Rafael estava fazendo casinha para mim, marcamos lá, eu fui lá, fiquei do outro lado da rua. Quando vai entrar a Anne lá, chega o atirador e desfere os 20 disparos. Então a Laura, sabendo que está sendo ameaçada, que supostamente o Rafael está fazendo casinha para ela, moça corajosa, ela vai até o local dos fatos, fica do outro lado da rua assistindo o que ia acontecer. O pior, a Anne, nesse depoimento, nesse segundo depoimento, ela fala, a Laura fala para a Anne que ia acontecer ali um homicídio. A Anne, no primeiro momento, não quer ir lá, mas daí ela é convencida a ir. Uma pessoa em sã consciência, que sabe que vai ter um homicídio ali, que sabe que a pessoa que está no carro vai ser vítima de disparo. Olha, eu não quero ir porque, pelo amor de Deus, né? Vai acontecer vários disparos. Não, Anne, você é minha amiga, vai lá e tal. Ela se encoraja e vai. Entra, chega na porta do carro, abaixa, vem, dá 20 tiros. E por sorte nenhuma acerta nela. Não tem nexo essa história. Ela é tão sem nexo que nem foi trazida aqui. Nem foi trazida aqui para vocês, né? De tão sem nexo. Importante, né? Esses 4 primeiros depoimentos, infelizmente não pôde estar presente, não tinha ninguém da defesa, não tinha advogado do Fernando lá, porque o advogado poderia também extrair questionamentos, etc. Veja que a pessoa que está sendo acusada ali, com todo esse aparato do Estado ali, ela tem o direito de ficar em silêncio. A testemunha não, a testemunha tem que responder. E cadê o advogado do Fernando para ir lá extrair a verdade? Não pôde. Aí vamos agora aos últimos depoimentos, né? Da Anne e da Laura, no processo de ato infracional, onde elas estão sendo acusadas de matar, de fazer a casinha para matar o Rafael. Aí lá já vem várias contradições, algumas eu até anotei aqui para demonstrar para vocês que é impossível saber se alguma coisa que aquelas meninas que foram acusadas de fazer casinha é verdade. É impossível saber se alguma coisa que elas disseram ali realmente é verdade ou se é tudo mentira. Esse último depoimento delas, infelizmente, também não foi possível estar presente o advogado. Nem poderia, no meu entendimento, porque não teve o contraditório, estar juntado nesse processo, mas está, ok, vamos analisar. Eu acho que é até bom estar nesse processo para a gente ver as contradições. A Anne, que nunca tinha mencionado isso, ela menciona. O Rafael mandou mensagem dizendo que iria armado, porque lá era Paraná. Então veja que do nada, no último depoimento, o Rafael já estava armado, segundo o depoimento da Anne. Sabia que o Rafael mexia com droga, devia para muita gente, pegava a mulher de todo mundo, ou seja, uma pessoa que se envolve com droga, que anda armado, que supostamente tem envolvimento com pessoas casadas, né, como a própria Anne, podem ter pessoas querendo fazer mal para ela. Que o Rafael batia na Laura, que deu uns tapas, terminaram e ele ficava vindo atrás dela. E aí já vem de novo uma mudança da versão. A Anne conta nesse depoimento que quando elas vão para o local do crime ali, a Laura ela tinha ficado num lugar mais afastado, já não era do outro lado da rua, ela fica num local mais afastado, observando chegar o Rafael lá na frente, conversando já com o cara da moto. Então veja como já mudou totalmente, aí já apareceram vários elementos novos. Aí a Laura estava conversando com o cara da moto. A Anne é questionada ali, ela diz que não conhece o Fernando, não sabe identificar o Fernando. Ela acredita que era o Fernando, porque a todo momento foi a Laura que ligou para alguém e disse que era o Fernando, que conversou com o cara da moto e disse que era o Fernando. Então assim, a Anne, que disse que o motoqueiro estava de capacete, o depoimento dela, viseira fechada, luz preta, a cor da moto, elas, né, uma diz que é preta, outra diz que é vermelha a moto. Aliás, a Anne fala que é preta a moto. Os policiais dizem que ouviram da vítima dizer que a moto era vermelha. Essa é a contradição. Mas a Anne, em momento algum, ela sabia, ou poderia saber quem que era.
se era o Fernando, se era o Marco, se era o José, se era o Eduardo, se era uma mulher. Ela não tinha capacidade. Ela sempre acredita no que a Laura falou. Então quem tinha o controle de toda a situação? Sempre era a Laura. Legal, aqui também é importante destacar que nesse último depoimento a Anne diz que em momento algum a polícia pediu o celular dela ou o chip dela para fazer a perícia. Mas a polícia sabia que todas as conversas teriam ocorrido por meio do celular. Terceiro depoimento da Anne. Eu vou chegar nessa questão dos celulares para mostrar para vocês que era obrigatório ter sido feita a perícia, que não foi. Letra de lei, está escrito na lei isso. Último depoimento aqui, porque são 6. É cansativo mesmo e é contraditório. O da Laura. A Laura disse que estava na casa de amigos. A Anne disse que o Rafael estava fazendo casinha para ela, que insistia nisso. E aí ela resolve ligar, supostamente, para o Fernando. Que na cena do crime ali, quando a Anne ia colocar a cabeça para dentro, aparece o motoqueiro e desfere os disparos. Que nenhum acerta bem. Aí, lá no primeiro depoimento, a Laura disse que namorou com o Rafael por 1 mês. Nesse 6º depoimento, que é o terceiro dela, ela diz aqui que namorou com o Rafael por 6 meses. É dito também, lá nos primeiros depoimentos, que o local que elas estavam ali era a 2 quadras do local do crime. Então estavam no churrasco, né? A 2 quadras do local do crime, se dirigem para lá, inclusive a pé. Nesse último aqui, já são, 10 quadras no primeiro depoimento e no último 2. Então no primeiro depoimento a casa é longe, no último a casa ficou perto. Olha, eu posso errar que eu namorei, eu tenho uma namorada, que eu confesso para vocês que eu não me recordo agora se eu namoro há 1 ano e 3 meses ou 1 ano e 4 meses. Eu sempre fico 1 mês errando. Agora, de 1 mês para 6 meses não tem como errar. Se eu dizer que a minha casa ela fica à distância tal da casa de um vizinho, eu tenho que parar, pensar aqui para dizer se é 2 ou 3 quadras. Mas de 2 para 10 quadras não dá para errar. Então tem mentira aqui. Agora, tudo é mentira, alguma parte é verdade? Aí o que teria que ter sido feito? A gente vai chegar lá. Provas documentais. É dito aqui também que a Anne procurou a Laura, dizendo que, eu vou fazer 18 anos, eu tinha 17 na época dos fatos, pode sobrar para mim. Então teve todo esse converseiro entre elas lá. Então os depoimentos são contraditórios e ficam as perguntas, né? Quem marcou com o Rafael para ir no local do crime? Hoje nem foi trazido para vocês a versão que tem lá dos policiais, a versão judicial, é de que a vítima teria dito que quem marcou com ele foi o Fernando. Não, foi o Fernando que me matou, porque ele marcou comigo aqui. Nem foi dito isso hoje, né? Foi sempre usada a versão das meninas, que já é o contrário. Foi a Anne que marcou com o Rafael. Tem prova de que a Laura ligou para o Fernando? Tem prova de que a Anne realmente mandou mensagem para o Rafael? Supondo que fosse verdade essa história de que foi ligado para o Fernando ou que foi ligado para o atirador, elas sabiam o que o atirador ia fazer? Porque é muito estranho. Eu jamais iria com a cena do crime, sendo a Laura, que é quem fez a casinha, ou ficar do outro lado da rua de uma pessoa que está te ameaçando, que poderia estar armado. E muito menos eu faria o que supostamente a Anne fez, né? Sabendo que a pessoa vai lá tomar um monte de tiro, entrar dentro do carro. E ela diz, nos primeiros disparos eu saí correndo, por isso que eu não tomei tiro. Vossas Excelências acham que o atirador chegou lá, parou a moto, desceu da moto, deu um tiro, daqui a pouco deu 2, ou que foi uma ação rápida? Chega e era uma pistola tira rápido. Pá, 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 pá. Não tinha como ela sair correndo nos primeiros e não ser acertada. Possível. É dito no primeiro depoimento, lá em sede da delegacia, a Laura fala que logo após os disparos, como elas tinham corrido, se esconderam, a hora que o motoqueiro termina os disparos, ele sai. E que logo em seguida elas vão para a cena do crime. E aí a Laura diz que fica ininterruptamente todo aquele momento ali, que logo em seguida vieram os policiais. Os policiais não vieram logo em seguida. E quando chegaram os policiais,
Segundo os policiais, não tinha, a Laura não estava lá. Você falou hoje que a Laura não estava lá. Então assim, como que a gente vai extrair uma veracidade, dizer que é verdade alguma coisa do depoimento dessas meninas que estão envolvidas no crime e que estavam sendo investigadas, foram processadas? Aí tem uma diferencinha, né? Quando a gente é maior de idade e é acusado da prática de um crime, é crime, né? A gente responde por crime. Quando é menor de idade, chama de ato infracional. Então o processo é um pouco diferente, mas elas foram acusadas. Como com 6 depoimentos todos contraditórios, dizer que alguma coisa se aproveita daquilo ali como verdade. Verdade absoluta. Lembre sempre, a gente só pode condenar alguém como jurado se tiver a certeza absoluta. E eu fui honesto aqui com vocês, não existe a materialidade, o Rafael foi morto, foi homicídio qualificado. O que nós estamos discutindo aqui? A única coisa que eu e Vossa Excelência, doutor Noburo, divergimos aqui é a autoria. Ele diz aqui que tem prova com 100% de certeza que é o Fernando. Eu entendo aqui que tem muita contradição, que não tem nenhuma prova robusta de que seja o Fernando e que é impossível ter 100% de certeza. Agora vamos para as provas documentais. Porque os policiais, nenhum viu a cena do crime. Apenas um disse que conversou com a vítima. Não lembrava que ele falou, não tem tiro no rosto. Vossas Excelências viram que tinha um tiro no rosto. Aí o que esse um disse que ouviu, repassou para os outros. Isso vale como prova 100% robusta? Assim que deixa 0 dúvidas ou tem dúvida? Vossas Excelências que vão ver. As meninas deram 6 depoimentos. Não foi possibilitado a defesa dele estar junto. Todos os depoimentos são contraditórios. Elas responderam pelo crime. Todo momento quem tinha o domínio da situação era a Laura, que tinha raiva do Rafael, que apanhava, e que poderia ter raiva do Fernando. Isso serve como prova que dá 100% de certeza? É impossível errar, é 100% de certeza que é o Fernando? Ou se tivesse qualquer outra pessoa sentada no lugar dele que era essa outra pessoa? Ou tem contradição, tem história mal contada aqui? Mas tem uma forma de resolver isso. Ou melhor, tinha uma forma de resolver isso. A polícia e o Ministério Público deveriam ter feito a coisa mais óbvia dessa investigação, que é a produção de prova documental. Documental não é só papel, documental é vídeo, documental é áudio, documental é conversa de WhatsApp. Primeira coisa, é obrigatório, eu vou pedir para o doutor achar, por favor, que é o artigo 6º do CPP, pode procurar para mim, eu quero mostrar para os jurados, porque algumas coisas a legislação, ela fala que você pode fazer, ou que não pode fazer. E algumas coisas eles falam que você deve fazer. Quando fala que você pode fazer alguma coisa, olha, o promotor pode fazer tal coisa, o advogado pode fazer tal coisa. É uma faculdade, eu posso e eu não posso, eu escolho. Quando a lei diz que você deve fazer, é uma obrigação. E se eu devo fazer e não faço, eu estou infringindo a lei. E eu não estou dizendo que a polícia infringiu a lei por maldade. Às vezes simplesmente não tinha policial, o número adequado, tem uma sobrecarga de trabalho. Agora houve uma falha aí, onde eles deveriam estar presentes ali, tomar diligências e não tomaram. Acho que está ali, doutor Pedro, a página do interrogatório dos próprios policiais. Eu faço questão de demonstrar para vocês que era uma obrigatoriedade fazer isso. Aqui, ó. Apreender os objetos que tiveram relação com o fato, após liberar os direitos peritos criminais. 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. 7. Determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e que quaisquer outras perícias. Mas principalmente esse aqui, ó, apreender os objetos. Eles deveriam ter aprendido o objeto do crime, que era o celular do Rafael.
Eu perguntei aqui, Cláudio, quem que concluiu que esse celular não poderia ser periciado? Foi o perito? Né? Ou foi o senhor? Foi ele. O Cláudio é investigador, ele não é perito. Ele não é perito. Eu duvido muito que o Cláudio, que é um excelente policial, tenha conhecimentos técnicos de TI, de tecnologia de informação, para saber dizer com 100% de certeza que aquele celular ele era impericiável. E um detalhe, aí ele mesmo fala que achou que não era relevante, que entregou o celular para a família da vítima para arrumar, sendo que o perito, mesmo que o celular estivesse danificado, o perito da Polícia Civil poderia, ou no mínimo deveria tentar, mas poderia arrumar o celular para periciar. Deveria ter sido feito um laudo pericial. O meu sócio, o Dr. Pedro, além de advogado, ele é formado há 18 ou 19 anos? 19 anos em sistemas de informação. Ele é da área do TI e ele é perito da justiça. Ele faz várias perícias. Em vários processos ele não atua como advogado, ele atua como perito. Com perícias difíceis. Teve uma esses dias que foi para a situação do assinador digital. Pelo IP, né? Doutor Pedro, como perito, qual seria a coisa mais óbvia a ser feita nesse processo como perito, seu olhar como perito? Como diz o Código de Processo Penal, no artigo 6º, inciso 2º e 3º, deve ser feito a perícia e só pode devolver o aparelho com a devolutiva do perito. O perito teria toda a condição, e é dever do perito, ser diligente, fazer a recuperação do aparelho. Se acaso algumas mensagens fossem apagadas, ou dar um aplicativo para recuperar essas mensagens, verificar possibilidades de localização GPS, para saber por onde que o Rafael, por onde que o Fernando, por onde que a Anne, por onde que a Laura percorreram, para ver se batiam as conversas. E isso não foi feito. Era dever ser feito e não foi feito. E era possível. Doutor, se fosse pego o aparelho para fazer a perícia, por algum motivo, por problemas técnicos do aparelho, não conseguisse concluir a perícia, tinha que ter um laudo pericial negativo no laudo, ou simplesmente, não conseguia fazer a perícia, devolve aí e dá para a família da vítima? Mas pode-se infimar no mínimo um relatório escrito que é inconclusivo. Mas diante de tudo que foi exposto, de tudo que tem nos autos, era possível e não foi feita a perícia como determina o Código de Processo Penal. Como perito, essa situação era uma situação para averiguar, por exemplo, pegar um celular, o celular está aqui, está com senha, para pegar esse celular e averiguar as ligações que foram feitas, as conversas do WhatsApp, do ponto de vista técnico, é uma perícia difícil de ser feita ou uma perícia simples? Uma perícia relativamente simples, a polícia científica, inclusive, produziu aplicativos que fazem essa averiguação, então não haveria tanta dificuldade, tanta complexidade que não permitisse que fosse feita a perícia, a qual é o dever da polícia e também do Ministério Público. Se é feita a perícia e vê que tem uma ligação do Fernando para o Rafael, a gente já sabe que a versão das meninas é mentirosa, que realmente o policial Rodrigo teria ouvido isso do Rafael e que teria uma ligação ali entre o Rafael e o Fernando. Não foi feito isso. No dia seguinte, as meninas vão lá, dizem que as conversas foram por telefone, e os policiais, o investigador disse que não achou que era relevante apreender os celulares. Mas se você aprende esses celulares, você ia ver as conversas do WhatsApp. Isso não é relevante para saber? A Anne, a Laura chegam lá e falam, eu que marquei, eu que em outras palavras armei a casinha, eu conversei por telefone com o Rafael. Não era relevante ver se isso é verdade? A Anne diz, a Laura ligou para o Fernando. A Laura ligou para o Fernando, que foi lá, né? Não é relevante saber se essa ligação existiu ou não? O policial falou que na investigação não era relevante no entendimento deles. Tudo bem, eles podem entender que não era relevante. Mas agora nós estamos aqui para analisar se é relevante ou não. Porque é muito simples, se você tem a conversa de WhatsApp ali, se você tem a ligação, você tem uma prova documental. Com documento, você não se discute. O policial falar que a vítima não tinha um tiro na cara, eles atendem várias ocorrências. Às vezes não lembra, ou às vezes não estavam, não sei.
Agora, é fato incontroverso que tomou tiro na cara? É, porque tem que ter um documento, isso aqui é um laudo pericial, foi feita a perícia, viu onde ele foi baleado e tomou aqui, ó, 2 tiros na cara no maxilar. Pronto, acabou a conversa, porque isso aqui é uma prova documental. Isso aqui não tem interesse de ninguém, não tem visão diferente, não tem interpretação. Olhou aqui, tomou um tiro na cara, pronto, resolveu. Se faz a perícia no celular, resolve o crime. E a pessoa que mais quer resolver isso é o Fernando. Porque se pega o celular dele, se pega o celular da Laura, da Anne ou do Rafael e verifica quem realmente fez a casinha e quem realmente matou, pronto, não estava nem aqui. Infelizmente não teve essa possibilidade. Por que não foi feito isso? Eu não sei, mas deveria? Deveria. E como não foi, agora a gente fica nessas dúvidas. Foi ou não foi? É ou não é? Porque não pode condenar por indício. Tem que condenar se tiver a prova que dê 100% de certeza. Que seria a filmagem. Que seria a conversa celular. Falando em filmagem, a John Kennedy tem vários estabelecimentos. Tem mercado, tem banco, tem uma agência do Sicredi, né? Eu tenho câmera no nosso escritório, a gente tem câmera. Gente, as câmeras, se passar uma moto da rua, talvez por ser à noite ali, você pode até ter alguma dúvida da questão de cor, alguma coisa assim, mas você vê com nitidez. No mínimo a gente ia ver a vestimenta do motoqueiro. No mínimo a gente ia ver a vestimenta do motoqueiro. Não foi diligenciado isso. Se foi, deveria estar nos autos, não está. Se fosse pego câmeras, ó, pegamos uma câmera do estabelecimento, infelizmente ficou muito ruim a câmera aqui, juntou no processo e pode até não servir para vocês, mas entra no processo. Não tem. Totalmente contraditória a versão de que o réu foi na delegacia e quis ficar em silêncio. Ó, eu estou sendo investigado. Aí ninguém me intimou para ir na delegacia. Eu quero ir. Aí eu chego lá, eu querendo ir, ó, eu vim aqui na delegacia para ficar em silêncio. E se fosse, sabe o que teria? Teria o termo de declaração dele. Ao dia tal, do mês tal, eu aqui, policial fulano, coletei o depoimento do cicrano, que no dia tal veio aqui e resguardou-se no seu direito de ficar em silêncio. Ia ter esse depoimento dizendo que ele ficou em silêncio. Não tem, ele não foi ouvido. Quer dizer que ele foi lá e outra, ele conversou com os policiais. Você não conversou? Você não conversou, ele não foi perguntar uma coisa? Em nenhum momento ele disse que ele ficou em silêncio. O doutor Nobouro disse, não, ele disse que ele foi lá, deu a versão, perguntaram algumas coisas e dispensaram ele, sem ele assinar nada. Eu não sei o porquê que aconteceu isso. Só que daí a gente fica com essas dúvidas. Bom, gente, então é o seguinte. Mais uma vez, eu quero dizer que eu, dentro da minha pequenez aqui, eu não conseguiria ter condições de sentar onde Vossa Excelência estão sentados para julgar alguém. Que eu não me aceitaria cometer um erro que vai colocar uma pessoa que eu não conheço, nesse caso aqui, 12, 14, 15, 20 anos na prisão. Eu não me aceitaria e fazer uma compra no mercado, encontrar a mãe dele ali no mercado fazendo compra, e pensar, poxa, será que quando eu condenei, ou quando eu julguei o filho dela, eu tinha certeza absoluta do que eu estava fazendo, ou eu condenei tendo alguma dúvida? Eu não me aceitaria ir buscar o meu filho na escola, levar meu filho num desfile e encontrar o filho do Fernando, que hoje está com 6, vai estar com 7, 8, 10, 12, 15 anos, saber que ele cresceu sem o pai, e eu falar, eu tinha certeza absoluta quando eu condenei o Fernando, ou esse processo aqui está cheio de dúvidas? Digo mais, Vossa Excelência, eu fiquei 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses que eu trabalhei no Ministério Público, eu aprendi muito naquela instituição. E lá, nós tivemos 2 júris que foram feitos, que eu participei. Nesses 2, o próprio Ministério Público pediu absolvição, porque ele não é um promotor de acusação, é promotor de justiça. Muitas vezes tem que fazer acusação, e muitas vezes o próprio promotor
verificando ali, ele tem que pedir a absolvição. Por 2 vezes o Ministério Público pediu. Uma delas eu tinha feito todo o relatório para condenar, para pedir a condenação, veio o promotor de justiça, analisou, identificou uma falha, ainda me deu um puxãozinho de orelha na época. Falou, olha, você não verificou isso aqui, ó, tá vendo? Me explicou, ó, tem uma falha, a gente vai ter que pedir absolvição, Talvez no entendimento do doutor, na cabeça dele, tem 100% de certeza das provas para pedir a condenação. Eu não consigo achar fundamento para isso. Da mesma forma que eu não consigo achar nenhum fundamento para dizer para vocês que não foi um homicídio doloso, que não foi um homicídio qualificado. Da mesma forma que eu não tinha criatividade nenhuma para inventar alguma coisa aqui para vocês. Ah, foi uma legítima defesa, ou não é qualificado, não é meio que impossibilitou a defesa da vítima. Eu vim aqui e falei, não tem como dizer que não é. Mas da mesma forma, é impossível ter 100% de certeza. Quando nenhum policial viu o fato, quando um policial que disse que ouviu a vítima, não disse aqui, não é que ele não se recorda, ele disse que não tinha tiro na cara, e ele toma 2 tiros na cara, a vítima. Quando as 2 meninas, menores de idade, estão envolvidas no crime, dão 6 depoimentos sem a presença de advogado do réu, 6 depoimentos contraditórios entre elas, inventam a cada vez um fato. É uma pena que a Laura não estava aqui de novo, porque a gente ia ter novamente uma versão, cada vez tem uma versão diferente. Quando não tem prova documental, não é porque não conseguiu fazer, porque o policial achou que não era relevante apreender os celulares. Quando o policial, sem passar pelo perito, que não poderia, foi um erro. O ser humano erra, eu erro, todo dia eu cometo um erro, alguma coisa. Agora, cometer um erro de que deveria ser passado para a perícia não foi, devolveu para a família da vítima. Numa investigação de homicídio, é muito grave isso, tinha que ter sido averiguado o celular. Como não tem essas provas cabais, como a obrigação de provar, sem sombra de dúvidas, com base nas provas, é do Ministério Público, quem é o acusado não tem que demonstrar que ele é inocente, é o Ministério Público que tem que demonstrar com 100% de certeza que ele é o culpado. Não tem como a gente fundamentar em alguma coisa para condená-lo. Vocês, na hora de dar o voto, não precisa justificar, vocês vão falar sim ou não. Mas pensem comigo que vocês não fossem do Conselho de Sentença, que fosse um juiz que tivesse que escrever a sentença. Na hora de escrever a sentença, ela tem que ser fundamentada. Como Vossas Excelências fundamentariam para dizer que tem prova que tem 100% de certeza? Qual prova dá 100% de certeza? Qual prova que dá 100% de certeza, que não tem como rebater, que não tem como refutar, que é o Fernando? Todo mundo tem a cópia aqui dessa sentença? Todo mundo tem a cópia? Quem deu para vocês foi o promotor de justiça. Essa é a sentença do processo das menores. Os fatos são os mesmos, as provas são as mesmas. Só que como elas eram menores de idade, responde por ato infracional. Como o Fernando era maior de idade, ele responde por crime. Eu convido Vossa Excelência a pegarem a sentença. E eu já adianto, tá? Nesse processo elas foram condenadas, a juíza condenou elas. Aí uma ficou período que a gente chama de internamento, a outra, não me recordo se prestou serviço comunitário, elas foram condenadas. Abram na página 3 e verifiquem que o mesmo Ministério Público, o mesmo órgão que hoje pede a condenação do Fernando para dizer que não tem dúvida nenhuma, é o mesmo órgão que o juiz coloca na sentença dizendo que em sede de alegações finais, ou seja, a última vez que o Ministério Público fala, o Ministério Público pugnou pela improcedência da representação em virtude da falta de provas acerca da autoria infracional. Aqui, ó, essa página. O mesmo órgão, o mesmo Ministério Público, que nos mesmos fatos, com as mesmas provas, lá falou, olha, tem que absolver a Anne e a Laura, porque em que pese tenham indícios de envolvimento, isso tem, não tenho prova que dê 100% de certeza de que ela realmente amou a casinha, porque elas falam que marcaram, mas que elas não sabiam que ia morrer. Então a gente também não tem pelo depoimento delas a certeza absoluta que fizeram a casinha. Tem indícios. É muito possível que elas fizeram a casinha? Muito possível. Mas tem prova
de certeza absoluta? Não tem. Se tivesse as comércio celular, a gente teria essa prova absoluta. Aí o Ministério Público foi lá e pediu a absolvição delas. Hoje o Ministério Público, nos mesmos fatos, com as mesmas provas, chega aqui e fala para Vossa Excelência: é 100% de certeza de que o Fernando cometeu esse crime. O que mudou se as provas são as mesmas, se os fatos são os mesmos? Então, Excelência, da mesma forma que eu peço que vocês analisem as provas e julguem como se fosse Vossa Excelência estivesse sentado ali, como se fossem você sentado ali, Eduardo, como se fosse o teu pai sentado ali acusado, se você fosse julgar o seu pai, ou se, como você gostaria que os jurados julgassem seu pai acusado em crime. Daiane, se fosse seu irmão, Ionice, se fosse a sua mãe, Larissa, se fosse Vossa Excelência sentada ali, Larissa, como você gostaria de ser julgado? Com base no machismo, com base numa interpretação? É possível interpretar que você é culpada? É. Tem 100% de certeza? Tem a prova ali, a cabal? Não. Luana, Antônio, se fossem Vossa Excelências que estivessem ali, e que eu já disse, a gente nunca acha que pode acontecer conosco, né? Mas ó, basta a Luana ir visitar um amigo, está andando a pé, cruza uma rua escura, onde acabou de ter um assassinato ali, um homem esfaqueado. Ela chega ali, ou ela fica nervosa e sai correndo, ou ela fica em choque, fica paralisada, ou ela tenta ver se a vítima sobrevive ali. Foi pega na cena do crime, a Luana. Pronto, Luana, você vai responder, ou no mínimo investigada por um homicídio. Não é difícil. A gente acha que nunca acontece com a mãe da gente, que nunca acontece com a gente, mas pode acontecer comigo daqui em tempo. Eu não sei. Certo? Então, como Vossa Excelência gostariam de ser julgados? Com base na interpretação? Olha, muito provável foi ele. Muito provavelmente. Eu acho que foi. Olha, né? Ou com base em analisar, tem 100% de certeza? Tem prova cabal? É impossível errar? Ou existe uma chance de vocês mandarem um homem, pai de família, pai de um menino de 6 anos, para a cadeia, sendo que ele é inocente? Antes dos quesitos, todos aqui, não sei se já participaram de júri, né? O doutor Fabrício vai explicar os quesitos, com muita clareza para Vossa Excelência, né? Vai perguntar da materialidade do fato, que é o seguinte, né? Rafael morreu, foi vítima de tiros? Foi, controverso. Aí é no segundo quesito que eu e Vossa Excelência, doutor Noboro, divergimos aqui. É o Fernando que cometeu isso? E aí Vossa Excelência pergunta: tem no processo prova que dê essa 100% de certeza? Ou aquele aparelho celular que o policial achou irrelevante está fazendo falta agora? E quem tinha que providenciar isso era o Ministério Público. Aí eu peço que Vossa Excelências digam que ele não foi o autor. E no terceiro quesito, jurados absolvem se Vossa Excelência entenderem que não tem como errar, que foi ele, que tem 100% de certeza, que tem 100% de prova aqui, eu peço que Vossa Excelência condenem o meu cliente. Tá? Se ficar pelo menos 1% de dúvida, votem como se fossem vocês sentados ali. Porque o Ministério Público teve 6 anos de processo, desde os fatos, polícia, para produzir todas as provas que estavam ao seu alcance. E se não foram produzidas, não é culpa do réu, não é ele que tem que produzir prova, não. E aí, se faltam provas hoje, e faltam, a culpa não é dele. O cara que mais queria que tivesse as provas aqui, as conversas, é ele. Eu peço que Vossa Excelência absolva. Eu agradeço muito a atenção de vocês, eu sei que é cansativo, é difícil, como, né, você tem que prestar atenção, tem coisas aqui que são muito controvertidas, eu ficar falando de depoimento, mas eu fui obrigado a mostrar para Vossa Excelência. E eu vou passar a palavra para o doutor Pedro aqui, para explicar e falar um pouco também do Fernando. Doutor Pedro?
aos serventuários aqui em nome do James, que fornecem toda essa estrutura e são tão importantes quanto qualquer membro do Poder Judiciário. Todos aqui presentes, né, o pessoal do nosso escritório, a minha mãe, o doutor Bruno, né, a minha esposa também, minha cunhada, o doutor Daniel Chiqueiro, um grande jurista de nossa cidade também, advogado, a família, né, família do Fernando. Antes de falar da família do Fernando, eu quero parabenizar novamente o promotor, o doutor Noboro, porque ontem não teve o júri. E hoje ele está aqui no júri no dia seguinte, demonstrando o seu esforço em fazer acontecer, contrariando o que muita gente às vezes julga contra, né, a boa vontade. Está aqui ele conversando agora há pouco, um grande número de júris, de trabalho, não tem preguiça, não tem disposição, né? Indiferença, a gente vai concordar ou não com as ideias, obviamente com o trabalho dele e meu, mas não é que hoje, por tudo que a gente viu ontem aqui, hoje merece nosso elogio. Quero também destacar a coragem desse rapaz aqui, diferente as teses. O Fernando, ontem, quando eu falei que o júri não ia acontecer, eu falei, poxa, eu quero resolver logo isso. Eu falei, cara, provavelmente amanhã. Amanhã, puxa, graças a Deus, eu quero tirar isso da minha vida, porque é qualquer réu que ia correr no júri. Não foi o caso dele, ele não quer correr, ele está vindo para essa. O Fernando, ele estava em Colombo. Ele se apresenta ano passado. Por quê? Era só ele ficar sumido mais um tempo, quando desse 20 anos, o crime estava prescrito. Porque o que ele veio fazer aqui? Já pararam para pensar nisso? Eu estou foragido. Vou fazer o que então, Mourão? 5 anos mais 15? Melhor que eu ficar preso, né? E eu conheci o Fernando essa semana, faz 5 dias. O Dr. Marlon foi nomeado por júri. E o Dr. Marlon falou, poxa, vamos estudar juntos, né? Final de semana? Domingão, eu e o Dr. Marlon, lendo, igual assistindo um seriado do Netflix, pegando lá da ponta e vindo. Aí eu comecei a ver a família do Fernando. A mãe do Fernando, está na ponta ali, a professora Vilma, professora do município há vários anos, minha amiga de longa data. Eu nem imaginava que chegaria a estar aqui com a minha amiga no julgamento do filho dela. Passou por um problema de saúde terrível, acho que era lúpus, tinha uma doença degenerativa, hoje está aposentada, é o único filho. Ela que fica como o neto, enquanto o Fernando veio de motos na Corujão Motos, a Vilma fica com o neto. Deu 6 horas, o Fernando sai da Corujão Motos, passa na casa da mãe dele e fica com o filho até a notícia chegar na casa, 8, 9 horas da noite. Eu não tinha pretensão de participar do júri. Não tinha. E quando eu comecei a ler, e você começa a sentir parte, sabe, Eduardo, daquela história, você começa a ver, poxa vida, a gente quer saber o que aconteceu, né? Eu tomei o cuidado de ir na casa do Fernando. Falei, Fernando, eu quero ir aí, quero conhecer você. Eu estou vendo aqui um caso, quero conhecer você. Cheguei na casa do Fernando, encontrei um cachorrinho, uma casinha lá no Jardim Beleza, só ele e o filho de 6 anos. Só ele e o filho de 6 anos. E aí perguntei para o filhinho dele, o Fernandinho, o nome do filho do Fernando é Fernandinho. O que você mais gosta de brincar com o papai? Eu gosto de brincar de bola. Papai é bom de bola? Ele falou que não, Fernando. E o papai, mais ou menos, não, para melhorar um pouco a situação dele. E brincar de boneco. Aí despejou um monte de boneco de super-herói que eles brincam até a mãe chegar no trabalho de manicure até tarde. Chega em casa cansada, para encontrar a família, e no outro dia cedo, acordar cedo. E o Fernando
O que ele faz cedo? Prepara a mamadeira para o filho para levar na escola. A camisa branca do Fernando, como o doutor Noboru disse, né, representa de fato a pureza, né? O branco é puro. Eu quero que o Fernando levante as mãos aqui, Fernando, levanta as tuas mãos. As mãos calejadas e as unhas de graxa. O que representa? É um homem trabalhador, trabalha 17 anos como mecânico. E nessa parte ele não é muito humilde. O Fernando falou para mim que pode ter alguém que entenda igual ele de moto, mais que ele ninguém entende. Se precisar de uma moto, uma regulagem boa, na Corujão Motos, vai estar lá o Fernando para fazer o trabalho. Eu não conhecia o Levi, não conhecia. E eu tomei o cuidado de ligar para o pai dele para convidar para vir aqui hoje, porque é um momento muito importante, obviamente, né? E quando chamaram aqui os jurados, conforme a gente estava ali, eu e o Marlon, né? Se a gente não quisesse alguém, era para colocar um não, que era para... Foi levantando um ou outro, né? O semblante de vocês transmite muita confiança, assim, com relação à seriedade, sabe? Eu fiquei só cabreiro com o Antônio, porque no primeiro batida de olho eu achei que era o pai do Fernando, achei que era o Levi. Mas você não levantou errado. Ontem eu tinha visto. Brincadeiras à parte, teve algum momento que eu achei que era o Levi, que eu não conhecia o Levi pessoalmente, só por ligar, né? E Antônio, eu liguei para o Levi, quando eu convidei ele, perguntei como é que é o Fernando como filho. O Levi, o senhor Levi Gás, foi professor do Rondon por muitos anos, trabalha com construção civil na área metalúrgica, está ali, separado da maternidade do Antônio. Me disse o seguinte: como filho, eu não posso falar nada do Fernando. Trabalhador, trata bem meu neto, trata bem a esposa. Então eu não, se ele fez algo errado, eu não tenho conhecimento, e como pai eu não posso reclamar dele. A Letícia está aí, né? Ela aparece hoje no processo porque ele foi buscar ela. E diz o Jefferson para mim que ele não tinha autorização para ir beber em outro lugar que não fosse naquele posto lá, senão a coisa ia pegar na casa. E aí é o seguinte, pessoal, pode ter convicção, a gente pode achar, ninguém aqui tem certeza de que foi o Fernando. Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. Se alguém falar assim, ó, não importa, eu não tenho certeza, mas eu quero a condenação. Não importa. Se está condenando alguém, você tem que ter certeza. E aí é a tua consciência que vai dizer sobre isso. Eu tenho uma certeza. Eu, Pedro, na minha certeza, não foi o Fernando. O Fernando não é o atirador. O Fernando não é o assassino. E por tudo que eu vi lá, e pela experiência que eu tenho, nesse ano, que é um ano extremamente pesado para mim, há 3 meses eu perdi meu pai. Domingo, a minha mãe perdeu o pai dela. E o que eu tenho da dor da ausência é as lembranças do companheirismo, das brincadeiras de criança, da parceria. E são essas lembranças que diminuem um pouco a dor da ausência. E que eu peço a vocês hoje que pensem quando for tomar decisão, porque a gente pode tirar do Fernandinho alguns anos de lembrança no dia que ele não tiver mais o pai, que é um bom pai. E aí eu quero relembrar vocês uma frase do Martin Luther King. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Essa é uma das palavras que eu queria dizer para vocês, e eu peço a Deus que ilumine vocês a tomarem a melhor decisão e a mais justa possível. Desculpa as
brincadeiras e tal, mas agradeço muito a atenção de todos vocês, Antônio, Luana, Larissa, a Ionice, Daiane, o Eduardo e a Ellen. Obrigado, desculpa também a emoção. Obrigado, gente. Obrigado, silêncio. Gente, para fechar, o Dr. Noboro disse no final aqui que ele tem convicção de que é o Fernando. A convicção é quando você interpreta alguma coisa, você crê muito naquilo. Eu tenho certeza que o Noboro, ele não é um cara mau que quer mandar um inocente atrás das grades. Eu acredito que ele acredita que seja o Fernando na concepção dele. Convicção não é certeza. Ele contou um pouco da história dele aqui, e eu fiz questão de falar, eu também passei no Ministério Público, a gente inverteu hoje, né? Minha história não é tão emocionante igual a dele, de viajar para o Japão, mas eu, com 11 anos de idade, já trabalhava. Eu só sou advogado hoje por conta do ProUni, porque meus pais não tinham condição de pagar a faculdade para mim. E eu tinha tudo para não passar no ProUni, porque como eu trabalhava e eu viajava muito trabalhando, mais faltava a escola do que ia. Eu consegui passar em primeiro lugar em Direito. E desde sempre, o primeiro ano de faculdade, como eu parei de viajar e eu tinha que trabalhar, eu trabalhei de servente de pedreiro. E eu sempre pedi a Deus que me capacitasse para que eu tivesse, quando advogado, condição de fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje eu agradeço a Deus e peço, da mesma forma que Ele me iluminou, que ilumine vocês para tomarem a decisão que Vossa Excelência acreditam ser a correta. E eu peço que não condenem o Fernando. Obrigado. Sim, Excelência. Vossa Excelência pode averiguar como estava nos autos. O Ministério Público decretou a retirada por intempestividade. Vossa Excelência decretou a retirada. Como o Júlio são os mesmos, se Vossa Excelência quiser consultar, por gentileza. Claro. Se Vossa quiser consultar, não tem problema, tá? Eu apenas, para facilitar, como já resolvi discutir essa dificuldade no notebook, né? Eu fiz questão de pedir para ele ver. Tá bom? Vossa Excelência, na hora de votar, pensem que a decisão que vocês tomarem aqui vão influenciar na vida dessas pessoas aqui também. Eu peço que vocês passem foto uma, são fotos diferentes, para que possam ver todas as fotos. Inclusive passando pelo seu e dentro do que eu tinha para apresentar para vocês é isso, tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Excelência.